Olá pessoal, tudo bem? Gente, é o seguinte, eu vou estar fazendo a revisão com vocês aqui do conteúdo de função afim, também chamada de função polinomial do primeiro grau, certo? Então é o seguinte, pessoal, com relação ao conceito de função, né? Em relação ao conceito de função, o que vocês têm que entender é o seguinte, sempre nós teremos o quê? Dois valores, nesse caso são dois eixos, tá? Um em função do outro, ou seja, dois valores ou dois eixos, um em função do outro. Por exemplo, se eu tenho a questão de um salário, de um trabalhador, por exemplo. Então, imaginemos o seguinte, se um trabalhador ele recebe por hora de trabalho, né? Ele tem um salário e mais a hora extra de trabalho. Então, o salário dele vai estar diretamente relacionado à quantidade de horas extras que ele faz. Se ele faz mais horas extras, ele vai ganhar mais. Se ele faz menos, ele vai ganhar menos. Então, isso seria o quê? O valor do salário em função da quantidade de horas extras que ele faz. Então, se a gente pensar o seguinte, y, né, vai ser a nossa função. E eu sempre vou ter eu posso ter um valor fixo, posso ter um valor variável, somente o fixo, somente o variável ou ambos. Esse valor variável é representado pela letra x. Então, se a gente pensar o seguinte, igual eu falei para vocês o exemplo aí do trabalhador. Imaginemos o seguinte, que um trabalhador, ele ganhe por mês, ele tire R$ 1.200 por mês. Isso aqui seria o salário fixo dele, certo? Então, isso aqui seria o salário, certo? Então, o salário fixo. Ele ganharia isso. E receberia, vamos imaginar que ele recebe R$ 20 por hora extra. Ok? Então, essa quantidade, essa hora extra seria o quê? Isso aqui seria o valor variável, a quantidade de horas que ele trabalha. E o valor fixo seria o salário, esse 1.200 que ele ganha. E se ele faz hora extra, se ele não faz hora extra, ele ganha 1.200. Se ele fizer hora extra, ele vai ganhar 1.200 mais a quantidade de hora extra que ele trabalha. Então, aí a gente pode fazer o quê? Escrever, né, a expressão matemática ou algébrica, enfim, né, que representa essa função. Expressão matemática ou expressão algébrica que representa a função. Na realidade, ela recebe o nome de lei de formação. Ou seja, é a lei de formação dessa função, a lei de formação da função. Então, imaginemos o seguinte, se eu disse para vocês aí, esse trabalhador, ele ganha 1.200 fixos. Então, y seria a função, ou seja, y seria o salário total, né, que é igual a 1.200, que é o salário fixo, mais R$ 20 por hora trabalhada. Então, esse x seria hora extra, ou a quantidade de hora extra que ele trabalha, certo? Então, isso aqui seria a minha lei de formação. Então, seria y igual a 1.200 mais 20x, ou seja, R$ 20 multiplicando cada hora extra que ele faz. Então, imaginemos o seguinte, vamos pensar a seguinte situação. Se esse trabalhador, vamos imaginar que ele trabalha aqui, esse x seria a quantidade de horas extras, tá? Imaginemos que ele trabalha aqui, no mês ele faça 10, depois no outro mês 20, 30 e 40 horas extras. Ele trabalhou isso aí, certo? Aí o salário dele vai ser de acordo com a quantidade de horas extras que ele faz. Então imaginemos o seguinte, 1.200 que já é fixo, que ele ganha, mais o 20 que multiplica. Aqui ele trabalhou quantos? 10 horas. Então seria 20 vezes 10, 200. Mais 1.200, ele receberia um total de R$ 1.400.
Agora, 1.200, que é o fixo que ele ganha, mais 20, que é cada hora, que ele trabalhou agora 20 horas. Então, 20 vezes 20, 400, mais 1.200, R$ 1.600 seria o salário desse trabalhador. R$ 1.200 fixos, mais 20 que multiplica o 30. Então, esse 30 seria a quantidade de horas trabalhadas. 30 vezes 20, 30 vezes 20, 600, mais 1.200, então ele receberia R$ 1.800 de salário. E 40, né, eu tenho R$ 1.200 fixos, mais 20, que é cada hora, multiplicando o total de horas que foram 40. 40 vezes 20, 800, mais 1.200, R$ 2.000. Então, em cada situação aqui, o que aconteceu? Se ele trabalhou 10 horas, ele receberia 1.400, de acordo com o que nós estabelecemos que é a função ou a lei de formação desse exemplo aqui. 20 horas, então 20 vezes 20, que representa cada hora, mais 1.200, eu tenho 1.600. Eu tenho 1.200 fixos, mais o R$ 20 por cada hora trabalhada, que multiplica agora um total de 30 horas. Então, 30 vezes 20, nós temos aqui 600, mais 1.200, 1.800. E 1.200, que é o fixo, mais 20, que multiplica agora o total de horas, que é 40. Então, 40 vezes 20, nós temos 800, mais 1.200, então teríamos 2.000. Então, isso aqui seria o que nós chamamos de pares ordenados. Como assim par ordenado? Ou seja, quando ele trabalhou 10 no eixo de X, ele recebeu no eixo de Y 1.400. Quando ele trabalhou 20 no X, no Y 1.600 e assim por diante. Como a gente trabalha com gráficos, pessoal, então pensando o seguinte, o gráfico cartesiano ficaria assim. Esse eixo é o de X, sempre nesse sentido horizontal vai ser o eixo de X, que é o das abscissas, e esse eixo na vertical, sempre o eixo de Y recebendo o nome de ordenada. Então, quais são os valores de X que nós encontramos aqui que o problema forneceu? 10, 20, 30 e 40. Então, esse X seria horas extras. Então, nós teríamos aqui, na escala, teríamos 10, 20, 30 e 40 horas trabalhadas. No eixo de Y, são os valores que o funcionário recebeu. Então, esse Y seria o reais, ou salário, enfim, é o que ele receberia. Agora, por exemplo, eu tenho aqui 1.400 o primeiro, depois 1.600 no segundo, 1.800 no terceiro e R$ 2.000. Agora, como que eu vou montar esse gráfico? É só pensar o seguinte, quando ele trabalhou 10 horas, quanto o funcionário recebeu? 1.400. Então, vou pegar 10 horas com 1.400. Faz o ponto aqui. Quando ele trabalhou 20 horas, ele recebeu um total de 1.600. Então, 20 horas com um total de 1.600. Ok? 30 horas, 1.800. Então, 30 horas, 1.800. Aqui. 40 horas, ele recebeu 2.000. E aí, nós temos uma função, né? Nesse sentido, ou seja, à medida que eu aumento os valores de X, os meus valores de Y aumentam, então isso aqui eu chamo de função crescente, como nós já vimos aí anteriormente. Então, recapitulando, numa função afim, pessoal, eu posso ter, né, um valor fixo, que eu mostrei para vocês aqui, tá? Posso ter o valor variável, posso ter os dois juntos, tá? E uma situação, por exemplo, onde eu só tenho um valor fixo, vai ser uma função constante, como eu mostrei para vocês, ele nunca vai mudar. E quando for variável, ou seja, se só vai ter a variável, ele vai variar. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que só ganha por hora, vai variar o salário da pessoa de acordo com o que ela ganha, né, de acordo com o que ela trabalha. E quando é um valor fixo, ou seja, independente da quantidade de horas que a pessoa trabalhe ou não, se ela trabalha mais ou menos, ela vai ganhar sempre o mesmo salário. Então isso aqui seria uma função constante, quando só tem o valor fixo. E o valor variável, a função pode ser crescente, que é no caso que eu mostrei para vocês aqui, quando o y aumenta, ou decrescente, como nós vimos anteriormente, quando o valor de y diminui, ou seja, ele seria o contrário. Na função crescente, nós temos sempre nesse sentido aqui. Na decrescente, sempre esse sentido. E a função constante, ela sempre vai manter o mesmo padrão. Independente se eu aumentar ou diminuir o valor de x, o valor de y sempre vai ser o mesmo.
Certo, gente? Então, aí fica essa nossa primeira parte da função afim, tá? Que eu deixei para vocês aqui, certo? Nós vimos um exemplo aqui do trabalhador aqui que ganha por hora extra, mais um salário fixo, tá? E na próxima aula estarei mostrando mais exemplos para vocês, certo, pessoal?